Olá, internauta, eu sou o professor Ubiratã Arraes e vamos para mais uma resolução de uma questão do Enem. Vamos lá? A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão força, que é igual a uma constante G, que multiplica m1 vezes m2 dividido por d ao quadrado, onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d a distância entre eles e g a constante universal da gravitação, e f a força que um corpo exerce sobre outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Aí apresento os gráficos e antes de resolvermos, vamos para alguns detalhes que são importantes. Bom, primeiro, leia atentamente a questão. É importante que você leia 1, 2, 3, quantas vezes você julgar necessário. É muito comum que a primeira leitura deixe escapar detalhes que são relevantes para o processo de resolução. Destaque as informações relevantes. Durante a sua leitura, anote, grife, circule as informações que vão surgindo. Isso vai ser importante para você poder resolver a questão. Da mesma forma, observe. É possível fazer algum desenho, algum esquema? Se for possível, faça. Isso poderá auxiliá-lo na organização do teu raciocínio. Qual parte da matemática nela se destaca? Bem, dependendo da situação colocada, você pode resolver por funções, por geometria, por trigonometria, por polinômios. Você vai verificar a questão que foi proposta a você, qual o caminho da matemática que você pode adotar. Escolha aquele que for mais confortável, que te dê mais segurança. Escreva o modelo matemático que a represente. Ou seja, durante o processo de resolução, você está lendo. Ao ler, veio à mente uma expressão, uma fórmula que você poderá utilizar na resolução. Já deixa anotado, de imediato, para evitar que o esquecimento venha pregar uma armadilha para você. E aí, depois de todo o raciocínio desenvolvido, você não lembra de uma fórmula ou de uma expressão e cai por terra toda uma resolução. Da mesma forma, os cálculos, cuidado com os cálculos. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa, a atenção. Então, muitas vezes, cálculos simples, a gente erra, erros que em outros momentos não cometeríamos. Mas por conta dessa condição, a gente acaba errando. E, de novo, perdemos toda uma oportunidade por conta dessa pressa. O que temos que fazer? Refaça os cálculos. Olhe novamente, verifique-os, para evitar de perder a questão. Ok? Vamos voltar para a questão? Bom, curiosamente, temos uma questão de física na prova de matemática. Mas, como a física ela vai ser expressa pela linguagem matemática, essa é uma situação bem clara disto. A lei da gravitação universal de Isaac Newton, está aqui a expressão que representa ela, a força, aqui a constante, o produto entre as massas, a razão direta das massas e o quadrado do inverso da distância. Legal, ótimo. Agora, o que ele quer aqui? Ele está dizendo que o esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando em torno da Terra. Então, aqui, ó, mais próximos tem o satélite E, depois vem o D, depois vem o C, o B e o A. Ou o mais distante o B, depois o menos distante o mais distante o A, depois o B, o C, o D e o E. Ele quer saber qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo. Bom, em todos os gráficos aqui a gente tem a força em função do tempo. Força, tempo. Força em função de tempo. Ótimo. Bom, o que ele está dizendo? Ele mostrou isso aqui para a gente. O que eu tenho? Em todos eles aqui, ó, o raio desse satélite é uma trajetória circular. Se é uma trajetória circular, o que vai ser constante aqui? Essa distância dele até a Terra, que é o raio, vai ser constante, não vai se alterar.
Ó, do D é a mesma coisa. Como é uma trajetória circular, a distância é o raio. E ele vai permanecer constante em todos eles. No A, no B, no C, no D e no E. Se a distância é constante, ele também está informando para nós que essas massas são constantes. A G é uma constante universal. Se isso tudo aqui é constante, a força vai ser constante. Isso aqui é importante. Isso vai ser constante. Se é constante, esse gráfico já está fora, que aqui não mostra constante. Esse também não e esse também não. Temos esses dois gráficos aqui que expressam constantes. Bom, agora vamos verificar. Sabendo que a distância está no denominador, é importante lembrarmos de um detalhe. Quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado aqui da força. Ou seja, maior o denominador, menor a força. Quem é que dá uma distância maior de todos aqui? É o A. O A que está numa maior distância. Se a distância aqui é maior em A, significa que a força em A vai ser a menor. Então aqui a gente já verifica. Aqui a força em A está grande, a força em A está pequenininha. Já temos indício que seja este. Depois vem quem é o que tem a distância maior depois do A? É o B. Depois o C, depois o D, depois o E. O A, o B, o C, o D, depois o E. De fato, este gráfico representa exatamente o que está pedindo. O gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo. E como concluímos isto? Em função disto, se o D é essa distância é constante, então as forças serão constantes. Pode ser só um desses dois. E como nós sabemos que se o D está no denominador, significa que quanto maior for o D, menor será a força. Exatamente isso. Ó. O A tem uma distância grande. Como aqui o número é grande, então a força vai ser menor. Então, exatamente esse daqui. Esse exercício exige uma simples observação daqui do que é dado. O conhecimento, não precisa nem ter conhecimento em física, basta a gente interpretar corretamente essa expressão e os gráficos se apresentam aqui. Um bom estudo e até a próxima questão.